Salve, salve, galera, oitavo ano. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Essa semana nós estaremos gravando um aulão de revisão. Aqui não, Lambisgoia! Isso aí, aqui não, Lambisgoia. Nós vamos retomar os conteúdos lá da apostila volume 2, que eu deixei identificado para vocês no cabeçalho da prova da P1 desse segundo trimestre, ok? E que a gente vai estar retomando nesse aulão de hoje alguns conceitos, algumas dicas que serão importantes aí para o momento da prova, que vocês vão estar recebendo aí, né, segundo o cronograma aí da coordenação do colégio, retirando essas provas, e nas datas já agendadas estaremos desenvolvendo essas provas, beleza? Esses conteúdos. Feroz! Isso, de forma feroz. Vamos em cima desses conteúdos aí para estar preparado nesses temas, ok? Galera, é o seguinte, volume 2, antes de eu falar do volume 2, relembrando nossos continentes de estudo, América e África, né? E nesse volume 2 nós estudamos os aspectos naturais desses dois continentes, né? Quando se trata de estudos de aspectos Isso mesmo, quando se trata de aspectos naturais, a gente estuda relevo, climas, hidrografia, geologia, vegetação. Eu dei um pause aqui porque eu estava olhando para a apostila e vi o nome de outros continentes, mas na verdade aí é da galera do nono ano, né? Vai ficar para vocês o ano que vem. Aí não serão 2, serão 3 continentes, né? Ao mesmo tempo. É mais ou menos isso, um caos. Então vamos aos nossos estudos, vamos ajustar aqui as nossas apostilas, o nosso material, porque nesse estudo aqui é necessário a visualização de alguns mapas, né? De algumas imagens, então é importante que a gente tenha a visualização. Aqui é um texto de introdução do conteúdo, falando rapidamente a questão da relação entre as sociedades e esses recursos, da exploração desses recursos, né? De como as sociedades se organizam já há muito tempo, desde a pré-história, né? A nossa espécie busca uma adaptação a esses recursos, então o texto faz essa relação, né? A gente não poderia começar aqui falando já dos recursos naturais da América e da África sem que antes fosse proposto essa relação, né, entre a sociedade e os recursos naturais, o meio físico, o meio natural, tá? Já falando de uma forma mais específica, né, do relevo e da geologia da América e da África, a gente tem aqui a citação da formação de 2 grandes cadeias de montanhas, né? Os Andes, aqui na América do Sul, e as montanhas rochosas na América do Norte. Nós temos a cadeia do Atlas no continente africano. Nós temos, né, então, essas cadeias de montanhas que são chamadas de montanhas terciárias. Acreditem que no tempo geológico essas montanhas são jovens, elas são recentes, elas têm aí, né, aproximadamente 100 milhões de anos, 65 milhões de anos, né, aproximadamente. Mas para o tempo geológico essa idade é uma idade recente, é uma pouca idade, né, a formação dessas cadeias montanhosas que são citadas aí. A enorme fenda que pode separar o chifre da África do restante do continente. Esse tema aqui, Rift Valley, ele é mencionado na prova. Na nossa prova de P1 tem uma questão específica sobre o Rift Valley, né? Que a gente tem a definição, né, dessa região da África, né,
ela é identificada aqui como uma região do continente africano que concentra uma série de falhas geológicas, né, com atividade vulcânica e atividade sísmica intensa, ativa, né? Mesmo em um continente que tem como característica geológica uma estrutura antiga, essa região específica aqui, ó, do continente africano, que pode, inclusive, como diz o título do texto, separar o chifre, esse é o chifre, ó, onde o mouse está identificando aqui a região do território da Somália, que é identificado como chifre da África. Geologicamente pode se separar, pode haver uma ruptura, uma quebra, uma separação da placa africana, é o que os geólogos indicam que isso pode vir a acontecer, e as evidências geológicas é justamente essa linha de falhas, né, apresentada aqui, né, pela legenda, o Vale de Grande Fenda, e também a atividade vulcânica muito ativa nessa região do continente africano. Isso vai estar na prova, e já fica aqui uma dica, né, de como vocês podem identificar esse assunto na apostila e aproveitar para elaborar a sua resposta. Nas bases geológicas, tanto do continente americano quanto do continente africano, aqui diz, ó, com maior ou menor residência, ou seja, ocorrência, existe a configuração do relevo a partir de disposição de bacias hidrográficas e formação do solo. Mas eu não vou ficar aqui fazendo retomadas de leituras de texto, que não é o propósito desse aulão, né? Vamos a pontos mais específicos do tema. Relevo e hidrografia. Começando pelo relevo. Olha aqui. Relevo da América do Norte e relevo da América do Sul. Então, quando a gente trabalhou as características do relevo da América, o que a gente conseguiu identificar, e ter uma questão na prova sobre isso? Que nós podemos dividir a configuração desse relevo da América em 3 grandes porções. Quais seriam? A porção leste do território, aquela que é banhada pelo Oceano Atlântico, aqui, né, que é formada por uma estrutura de relevo mais antiga, mais velha, mais desgastada. Aqui na América do Norte os Montes Apalaches, região inclusive bastante utilizada na exploração de minérios, né? Foi importante no processo de industrialização dos Estados Unidos. E no Brasil, o Planalto Brasileiro. Então, um relevo mais antigo, mais desgastado, com altitudes mais modestas. Então não é um relevo de grandes altitudes. Na porção central da América, tanto da América do Sul como na América do Norte, a gente não está falando aqui da América Central, porque a América Central é um istmo, né? Está explicado aqui, é uma faixa de terra relativamente estreita que une pontos de porções do continente. Então a América Central é um istmo, além da porção insular, as ilhas. Na região central, nós vamos encontrar o que? As grandes planícies. Vocês vão poder identificar isso num mapa, né, da América do Norte, especificamente, retratando as grandes planícies da região central. Planície Amazônica, planície do Pantanal, a planície Platina, ou aqui na América do Norte, a planície central, né, da grande bacia hidrográfica do Mississippi, do Missouri, aqui do Rio Amazonas, do Rio Paraná. Então o centro, a região central, o relevo é relevo de planície. Já na porção oeste, na porção ocidental, aquela que é banhada pelo Oceano Pacífico, aí a gente tem os relevos recentes, os relevos jovens, geologicamente falando, né? As grandes cordilheiras, as grandes cadeias de montanhas, com grandes altitudes, com altitudes que ultrapassam 5, 6, 7 mil metros de altitude, né? Então, Cordilheira dos Andes, na América do Sul, se estende, ó, desde o território da Venezuela até o sul, até a região da Patagônia, Chile e Argentina, aqui no Cone Sul. Essa região aqui meridional da América do Sul é conhecida como Cone Sul. Então, milhares de montanhas que formam uma grande cordilheira,
a famosa Cordilheira dos Andes, ok, né? Ok? E na América do Norte, as grandes rochosas, as montanhas rochosas, né? A grande cadeia de montanhas que se estende desde o Alasca, passa pelo território canadense, nos Estados Unidos, onde ela tem uma largura ampliada, né, uma largura maior. Aqui não, neném. Aqui não, neném. E se estende até pelo território mexicano. Inclusive lá ela tem os nomes locais, né? Usa-se, né, a língua espanhola, Sierra Madre, a Serra Manha, Sierra Madre Ocidental, Oriental, mas essas Serras Madres nada mais são do que uma extensão das rochosas. Aonde? Na porção ocidental, na porção oeste, na costa pacífica da América do Sul e da América do Norte também. Então assim a gente consegue caracterizar, né, o relevo americano nessas três porções. Depois falaremos do relevo africano, claro, para completar aqui uma bela imagem do monte ou do pico Aconcagua, lá ao fundo, né? Feroz. É a maior montanha da América do Sul, né? E os seus, olha aqui, Aconcagua, 6.194 metros de altitude, né? Aí vai citar o Monte McKinley nos Estados Unidos, 6.194. Essa é a medida do McKinley, perdão, me equivoquei aqui. O Aconcagua tem quase 7.000 metros de altitude. 6.962 metros de altitude é o Aconcagua. O Monte McKinley é lá no Alasca o ponto culminante das rochosas, com os seus 6.194 metros. Ou seja, o monte ou pico Aconcagua na América do Sul é mais elevado que o Monte McKinley nas montanhas rochosas, ok? Aqui os Montes Apalaches, que é o exemplo ali daquela porção leste do território da América do Norte, as reservas de carvão, de minério de ferro, muito exploradas para a industrialização dos Estados Unidos, como eu havia comentado, né? E aqui no Brasil, né, a Serra do Mar, né, no estado do Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, né, o Planalto brasileiro, né, a região de serras e planaltos no Brasil, né, o relevo mais desgastado, mais antigo, bastante erodido, né? Cita aqui até mesmo no território mexicano, o Planalto mexicano, que é desse conjunto de formações mais antiga, mais desgastada, da porção leste, da porção pacífica, da porção atlântica do território americano, né? E dentro da hidrografia, a gente tem aqui o mapa, né, lá na página 7, das grandes bacias hidrográficas da América. A América é um continente muito rico, né, em recursos hidrográficos. Temos exemplos aqui de algumas das mais importantes regiões e bacias hidrográficas da América. Olha lá, região amazônica, Rio Amazonas aqui. Não vamos falar de todas, mas de algumas. A maior, né, bacia hidrográfica do mundo, aqui na América do Sul, se estende por vários países da América do Sul, com predomínio em território brasileiro. Vamos falar aqui da bacia Platina, olha aqui, identificada também na América do Sul, né, com nascentes dos seus principais rios no território brasileiro. O principal e maior rio da bacia Platina é o rio Paraná, né, que banha inclusive aqui o nosso estado, né, seus afluentes. É a principal bacia hidrográfica do estado do Paraná também. Segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Ainda vale destaque no Brasil a bacia do São Francisco, Tocantins, Araguaia. Temos aqui a bacia do rio Orinoco na Venezuela também. Os destaques aqui na América do Sul, principalmente a bacia amazônica e a bacia Platina.
Lá na América do Norte, a gente vai ter a gigante bacia hidrográfica do Mississippi, né, na região central, naquela região de relevo de planícies que eu mencionei, na região central, né, da América do Norte. O rio Mississippi recebe as águas do Missouri, né, então forma uma grande bacia hidrográfica. O rio São Lourenço, que tem grande importância também no Canadá. O rio Colorado, aqui, ó, importante e grande paisagem lá do Grand Canyon, o agente externo, é a erosão do rio Colorado, a erosão fluvial do rio Colorado que forma aquele grande vale, né? Mais ao norte da América a gente tem rios importantes pela questão do clima que no 15, por exemplo, que congela-se superficialmente durante certa época do ano. O rio Mackenzie, esse é o nome do rio. E aqui a gente não está conseguindo muito pela distorção da imagem, mas é o rio Yukon, né? Também importante no Alasca, em parte do território canadense. Rios esses que formam as grandes bacias hidrográficas da América. Importante o uso, né, e a localização desses mapas. A gente vai utilizar esse mapa no momento da prova, né, uma prova consulta, de uma prova orientada, digamos assim, que faremos. E é importante a consulta desses mapas para a localização dessas regiões hidrográficas e, é claro, o entendimento não só apenas da sua existência, da sua localização, mas como do uso, da exploração dessas redes hidrográficas, dessas bacias hidrográficas para a agricultura, em técnicas de irrigação, ou transposições como do Rio São Francisco, tem sido bastante falada ultimamente nos noticiários no Brasil. Transporte, né, o transporte hidroviário, transporte fluvial na grande bacia do Mississippi, ou no Brasil, na bacia amazônica. A importância desses rios, da conservação da vegetação, né, no seu entorno, para evitar esse problema ambiental aqui, que é o assoreamento, né, quando se retira a mata ciliar, se põe o rio em risco, né, com a deposição de sedimentos no seu leito, chamado assoreamento. Então a apostila faz toda uma abordagem, né, da localização, das características dessas bacias hidrográficas, da sua exploração econômica. Olha que belas imagens aqui. A gente tem as nascentes do rio Amazonas, lá na Cordilheira dos Andes, né? Ele tem outros nomes, inclusive fora do Brasil, ó, Apurimac, né, lá no Peru, e aqui já banhando a capital paraense, Belém, o gigante rio Amazonas, o maior rio do mundo, né, em volume de água e também em extensão, né, realmente um gigante. Aqui não. Então veja bem, o Mississippi, Missouri, olha aqui o exemplo que eu citei, né, a sua utilização em termos de transporte hidroviário, né, grandes quantidades de cargas são transportadas através da grande bacia do gigante, olha aqui, Missouri, né, que despeja suas águas no Golfo do México, né, que cita a cidade de Nova Orleans, onde está a foz do rio Mississippi, que lá em 2005, né, viveu toda a tragédia, né, pela passagem do furacão Katrina e o rompimento das barragens do rio, que inundou a cidade, causando vítimas, realmente. Eclusas, né, que são elevadores de navios que são utilizadas, construídas para corrigir o desnível dos rios e aí poder torná-los navegáveis. Lembrando também, ainda há tempo, né, da exploração desses rios, dessa hidrografia para a geração de energia, né, muito importante.
E na sequência, aí assim, uma retomada importante e feroz do relevo e da hidrografia americana, mas também cabe aqui relevo e hidrografia do continente africano, né? Vamos falar aqui sobre o relevo africano, que tem como predomínio as regiões planálticas. O relevo predominante no continente africano é o relevo planáltico, com exceção à região central aqui do continente, onde predominam as planícies do rio Congo, por exemplo. O texto vai citar aqui importantes montanhas, já foram citadas, a cadeia do Atlas, fica nessa região que o mouse aqui está apontando, ó, cadeia do Atlas, no noroeste, ou os montes Drakensberg, também aqui no sul do continente. Essa linha toda aqui, ó, de relevo mais montanhoso e acidentado é simplesmente o Rift Valley, ali naquela região de falhas. Esses lagos aqui famosos da África são lagos tectônicos, lagos vulcânicos que se formaram justamente nas falhas, né, geológicas, porque é uma linha de falha aqui, de novo citando o chifre da África, ó, e o rompimento, né, a separação, a divisão da placa tectônica africana, que pode separar essa porção do continente africano, né, e do restante do continente. Aqui as principais regiões hidrográficas da África, né? A gente tem exercícios na prova também que cobram principalmente duas grandes bacias hidrográficas. Aqui a do Rio Nilo, né? O conhecidíssimo Rio Nilo, né? Que nasce aqui no Lago Vitória, na região central, né, do continente, e tem o seu curso em direção ao mar Mediterrâneo. Então, o rio Nilo, ele tem um trajeto de sul para o norte, né? Ele nasce na região central e suas águas, né, fluem em direção ao mar Mediterrâneo no sentido nascente. Foz é um sentido sul-norte, despejando as águas aqui no grande delta do Nilo, no mar Mediterrâneo. E o rio Congo, essa região central aqui também, um rio de grande volume de água. Essa região toda aqui, ó, da floresta do Congo, uma floresta equatorial, densa, fechada, latifoliada, perene, característica de regiões equatoriais como a floresta amazônica, e também a grande bacia do rio Congo, né, que despeja suas águas aqui no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. Além do Nilo e do Congo, o rio Níger, o rio Zambeze, o rio Orange também se destacam na hidrografia africana, lembrando que esses espaços aqui, ó, né, não são identificados, localizadas bacias hidrográficas por uma razão muito simples. São desertos, né? O Grande Saara, o Kalahari, o deserto da Somália, enfim, são regiões desérticas. Essa é uma característica das paisagens africanas também, né? Os grandes desertos. Destaque para a hidrografia vai para o Nilo e para o Congo. Relevo: predomínio de planaltos nos extremos, planície na região central, cadeias montanhosas no noroeste, cadeia do Atlas, no sul, Drakensberg, e as montanhas e vulcões do Rift Valley também merecem destaque, né? Olha aí, o Kilimanjaro, essa é o ponto culminante do território africano, é a maior montanha do continente africano. Aqui, inclusive, com um pouco mais de cuidado, olha aqui, ó, o Monte Kilimanjaro, não citou a altitude dele. Eu achava que poderia encontrar aqui a altitude do Kilimanjaro, mas é a maior montanha. Rio Nilo, que banha a capital egípcia, Cairo, destaca o rio Congo, na República Democrática do Congo, faz algumas considerações que eu já mencionei, as belíssimas cataratas, né, Vitória no rio Zambeze,
outro importante rio africano também. Destaque para a hidrografia africana que vamos encontrar na prova. Clima e vegetação, para fechar esse quadro, né? Existe sempre uma relação muito próxima, né, entre as características climáticas e as características vegetais. Clima influencia a vegetação, tanto quanto a vegetação influencia os climas também. Então, aqui na América, a América tem uma característica com relação aos climas e à vegetação que é muito importante considerarmos, que é o quê? É a sua grande extensão latitudinal, né? Sua grande extensão de latitudes. É o continente de maior extensão latitudinal, ou seja, norte-sul. E como a latitude é um dos principais fatores climáticos, isso reproduz a grande diversidade de climas do continente americano. Uma totalidade de 10 climas, clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha, justamente na Cordilheira dos Andes e nas Rochosas, a ocorrência do frio de montanha. Clima equatorial, quente e úmido, próximo às regiões do Equador. Climas tropicais, entre os trópicos, né? Predominante no Brasil, em regiões centro-americanas. No extremo norte, a gente tem clima polar, né? Lá no Canadá, Alasca, olha aí, Círculo Polar Ártico, atravessando o continente americano, o extremo norte do continente americano. Ao sul desse clima polar, a gente tem um clima frio, que é o clima predominante do território canadense, né? Uma diversidade grande de climas, inclusive climas desérticos e semiáridos, também ocorrem no continente americano. A associação desses tipos climáticos, são 10 tipos climáticos, para as formações vegetais. Então, existe aí uma relação. A exemplo, clima equatorial, aqui na região, na América do Sul. Você tem aqui justamente, olha lá, floresta equatorial e tropical. Você tem nas regiões mais altas de relevo a vegetação, né, que se associa, né, a esse tipo de altitude, né, nas regiões de montanhas, nas cordilheiras, né. Lá no extremo norte você tem a tundra, né, justamente aqui a tundra, identificando no clima polar e parte do clima frio. Ao sul da tundra você tem aqui a vegetação de coníferas, né, uma vegetação adaptada com características de folha, de crescimento, de uma floresta homogênea, tem poucas espécies, justamente com as características do clima frio do norte canadense, do Alasca. Você tem formações semiáridas no México, no Brasil, sertão nordestino, na Argentina, em parte do território argentino. Olha aqui, formações mistas que compõem também esse tipo de formação semiárida. Então, uma relação. Aqui a importância é entendermos a diversidade de climas do continente americano e a diversidade de tipos de vegetação do continente americano. Essa associação, né? Depois o texto, a apostila vai fazer uma breve descrição de cada um desses tipos de clima e vegetação. Não é necessário, né, memorizar cada um desses tipos, porque na prova... O papai chegou. O que eu decidi? Que nós escolhêssemos um tipo de clima e um tipo de vegetação para ir responder aquilo que a questão da prova exige, né? Então, para tornar um pouco mais fácil, para ninguém ter que ficar Tem um exercício de relacione também na prova, que você vai relacionar o tipo de clima, o tipo de vegetação, mas em termos de questão dissertativa,
vai ficar livre a questão, uma questão aberta em que você vai poder escolher um tipo de vegetação e um tipo de clima e aí, né, produzir uma resposta sobre esse tipo climático ou esse domínio aí que você selecionar. A nossa apostila aqui a gente não tem agora, né, senão o aulão de revisão aí fica ainda maior para descrever cada um desses tipos de clima e relevo, de clima e vegetação do continente americano. Ou mesmo no continente africano, né? Claro que o continente africano não tem as mesmas extensões latitudinais do continente americano, mas ele também apresenta, afinal a gente está falando de um grande continente, alguns tipos climáticos, olha lá, são 7 na minha conta: equatorial, tropical, desértico e semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de montanha, que se associam a esses 7 tipos aqui de domínios, né, ou de tipos de vegetação, né? Aqui fica muito claro, ó, o clima desértico, né, no norte do continente, Saara, com o tipo também de vegetação de deserto, existe, né? Apesar que são formações xerófitas, adaptadas a pouca umidade, raízes profundas, substituem folhas largas por espinhos, mas existe vegetação nas regiões desérticas também, essa associação entre vegetação e clima, que ocorrem também no continente africano. Esse mapa, inclusive, né, dos climas africanos estarão na prova, né, não podemos consultar o mapa, consultar a descrição dos tipos, né, climáticos e da vegetação desses domínios, né? Por que a gente está usando aqui o termo domínio? Porque daí é um conjunto, né, de características climáticas e de características vegetais, formam o domínio. E a descrição de cada um desses domínios, de cada um desses 7 domínios no continente africano, que foram os domínios estudados e que nós vamos reproduzir na nossa prova de P1 nesse segundo trimestre, ok? Aqui, mais ou menos um exercício inspirado nesse Organize as Ideias. Você tem as características e o tipo de clima e o tipo de vegetação também. Esses exercícios aqui, ó, ali sobre o clima, aqui sobre a vegetação, né? Questão dos recursos hídricos, do aproveitamento desses recursos, né, da relação muitas vezes com a sociedade, né, com os povos nativos, com os povos locais, enfim, né? Esse é o propósito também do estudo das características naturais, os aspectos naturais dos continentes, né? A relação desses aspectos naturais com a sociedade, como esses recursos são aproveitados, explorados. Essa foi a lógica da sequência das nossas apostilas. A gente estudou primeiro as características, né? E depois a exploração desses recursos, a característica dos recursos, a exploração desses recursos e os impactos, como esse que a gente está vendo aqui com esse texto aqui, né? Está apresentando para a gente aí o caso do Lago Chad, né? No extremo norte do continente africano, e a evolução, né? De 63 a 2016, a redução da extensão, né, do lago em função dessa exploração. É o que a gente vê também no 9º ano sobre o Mar de Aral, essa relação também com os recursos naturais, né? Aqui o processo de degradação, poluição dos rios, desmatamento, tudo isso é abordado nesses estudos sobre as paisagens naturais. No caso de vocês, América e África, continentes estudados no 8º ano. Certo, galera? Então, esse é o nosso aulão de revisão do tema da prova de P1 desse segundo trimestre.
Fica a dica, claro, apesar do aulão e de ser uma prova consulta, uma prova orientada que vocês possam estar se preparando, retomando esses conteúdos além do aulão. O aulão é mais uma ferramenta para a retomada desses conteúdos, para que no momento da prova você tenha mais domínio e conhecimento e possa, né, produzir aí resultados satisfatórios na nossa prova de P1, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês aquele conhecido recado, né? Beijo no seu coração. E fui!